Olá, amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui no Lições da Bíblia, Davi Santos. Hoje, dia 8 de outubro de 2020, nós temos aqui o tema do estudo bíblico de hoje, para não esquecer. E antes de prosseguirmos, convido você para orarmos. Oramos, Senhor Deus, ao teu trono de graça, primeiramente agradecidos pelas bênçãos que recebemos ao abrirmos a tua santa palavra. Oramos te pedindo, Senhor, iluminação para compreendermos os ensinamentos para este dia e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim, o estudo de hoje para não esquecer. A bem da verdade, o estudo de hoje pode ser interpretado como um complemento, uma continuação, uma conclusão do estudo de ontem, que teve como título A Função dos Pais, onde nós abordamos a responsabilidade, a preocupação, o privilégio dos pais em apresentarem, através de conceitos e exemplos, o caráter de Deus aos seus filhos. Em suma, foi isso que nós tratamos no estudo de ontem. O estudo de hoje, o primeiro comentário, nos apresenta a seguinte verdade. Antes que os filhos de Israel entrassem na terra prometida, Moisés falou com eles novamente, relatando as maneiras maravilhosas pelas quais o Senhor os havia guiado. Veja, o discurso de Moisés em relação a esse comentário que fiz aqui está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Na verdade, é um capítulo cheio de exortação ao povo de Israel, para que, entre outras coisas, o povo se lembrasse de quem era Deus até ali, ou seja, desde a libertação do povo do Egito, a travessia de 40 anos pelo deserto, e agora eles estavam em momentos iminentes de conquistarem a terra prometida, que havia sido prometida aos pais daqueles que estavam ali, não é? Deus estava cumprindo a sua palavra. Embora tenha sido escrito há milhares de anos, o livro de Deuteronômio, em uma cultura e situação de vida radicalmente diferente de tudo que nós enfrentamos hoje, os seus princípios e conselhos continuam os mesmos. E isso é muito bom porque nós vemos aqui a perenidade do caráter de Deus. A capacidade de Deus nos amar de forma incondicional é a mesma que foi demonstrada nos escritos do Velho Testamento, quando Deus amou de forma incondicional o povo de Israel, um povo, como diz a Bíblia, de dura cerviz, que o Senhor Deus conduziu de forma peculiar, pessoal, por um deserto terrível, onde só a palavra deserto já era sinônimo de morte. O estudo de hoje, a respeito de Deuteronômio 6, nos pergunta o seguinte: o que nós podemos aprender sobre educação cristã, sobre qual é o ponto principal em tudo que nós ensinamos, sobre o que nós podemos aprender para os nossos filhos nesse capítulo e também para quem não conhece, não tem nenhuma estrutura de educação religiosa ou cristã, o que se pode tirar daqui? Quais são as advertências para todos, cristãos ou não? Fiz aqui uma breve lista de instruções que o capítulo 6 de Deuteronômio pode nos trazer, tá certo? E aqui eu quero dividir com você o seguinte: primeiro ensinamento, temer a Deus. O capítulo ele vem dizendo nas suas primeiras linhas que Deus é único. Deus se apresenta através da palavra de Moisés como sendo o único Deus. Deus mesmo não admite de si algum tipo de concorrência, porque Deus é o único que pode dar vida. Os demais deuses desse universo são fruto do trabalho da mão humana, ou seja, são inanimados. E se por um acaso a divindade é colocada em algum ser vivo, em algum animal, em alguma pessoa, etc., da mesma forma é uma criatura da ótica divina e não tem como dar vida ou sustentar-se em vida, se caso queira aumentar em apenas um dia a sua jornada nessa terra. Também nós aprendemos, em segundo ponto, que devemos observar os seus estatutos. E aqui esta palavra estatutos, ela engloba não somente os conselhos, as orientações de Deus para o povo através de Moisés,
mas também as leis que Deus havia deixado com o povo nessa jornada. Não é isso? Que na verdade são 4 leis. A lei civil, que regulava o relacionamento entre as pessoas numa nação de mais de 3 milhões de habitantes. A lei moral, que é conhecida como os 10 mandamentos, que é um resumo do caráter e da personalidade de Deus. A lei sanitária, que era uma lei que cuidava exatamente de educar o povo de uma forma em que o comportamento da coletividade pudesse proteger a saúde de todos. E por último, a lei cerimonial, que era uma lei que estabelecia um rito eclesiástico religioso de adoração a Deus, especialmente quando foi estabelecida a tenda, não é isso? Que era o centro do acampamento dos israelitas no deserto. Como terceiro ponto, eu quero destacar aqui com você que nós precisamos falar aos filhos todo o tempo, em todo lugar, quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele faz. Esse é um dos ensinamentos, capítulo 6 de Deuteronômio. O quarto ponto, não esquecer de Deus. Aqui uma advertência de Moisés dada ao povo, para que o povo, ao entrar na cidade prometida e tomasse posse de uma terra rica e de casas ricas, e da fartura de colheitas e da multiplicação de animais, não se esquecessem, quando a bonança chegasse às suas casas, de que tudo era fruto da bondade, da misericórdia e da generosidade de Deus, e que eles deveriam render gratidão a Deus. Nós vamos voltar nesse ponto aqui um pouco, né? O quinto ponto, não seguir deuses pagãos, né? O sexto ponto, fazer o que é reto, porque Deus é reto, e se você sustenta o título de cristão, de seguidor de Deus, você deve ser reto como Ele é, não é isso? O sétimo ponto é uma advertência com lembrança. Éramos escravos no Egito e Deus nos libertou. Algo que o povo deveria dizer para si, para gerações futuras, para sempre. Não é isso? Nações surgiram e desapareceram na história desse planeta sem conseguirem libertação da escravidão a qual eram sujeitas. E o povo de Israel, ele é liberto da escravidão no início da sua história de existência, né? Eu e você precisamos olhar um pouquinho para trás e ver aqui José, filho de Jacó, e logo em seguida Jacó e toda a sua casa entrando no Egito, né? Um grupo com menos de 100 pessoas, e depois de 400 anos, 3,5 milhões praticamente de pessoas saíram dali. Uma nação que nasceu no cativeiro e foi libertada por Deus, pela promessa e pela sua palavra, pelo seu amor aos antepassados destes que entraram no Egito. E por último, honrar a Deus pela libertação é o conselho último que nós podemos aqui aprender nessa leitura que foi feita a respeito de Deuteronômio, capítulo 6. A maravilhosa atuação de Deus entre os israelitas era central para tudo o que eles deveriam ensinar aos filhos. Hoje eu e você, como pais, também devemos nos dedicar. Alguns já são avós, avós, não é isso? E dizem que quem é avô e avó é pai pela segunda vez. É uma nova oportunidade, uma nova chance de transmitir a estes pequeninos as maravilhosas bênçãos e ensinamentos da Bíblia a respeito do Deus Criador. O seguinte comentário nos chama para pensarmos no seguinte: é evidente que se os pais devem desempenhar a função mais importante na integração dos ensinamentos bíblicos à vida de seus filhos, eles também têm a responsabilidade de se organizarem e se prepararem para tal, né? Nós precisamos, como adultos, como pessoas que já estudamos a Bíblia por um bom tempo, preparar a nossa fala, o nosso discurso, o nosso sermão, a nossa instrução para aqueles que estão sob o nosso guarda-chuva nessa responsabilidade. É, de fato, demonstrar a Deus e seguir o conselho bíblico de que nós levamos a palavra de Deus a sério, que é um momento solene e que é um momento de estabelecer, quem sabe, uma carreira de vida sob a orientação do Deus Criador, caso os nossos alunos e ouvintes, ou seja, filhos e netos, sobrinhos, etc., agregados, venham abraçar, venham acolher em seu coração o conselho de seguirem a voz do Salvador. Eu e você podemos, quem sabe, na nossa família, marcar um horário regular para dar esse estudo bíblico. Sim, marcar um horário para o estudo bíblico, né?
para transferir conhecimento, sabedoria, a experiência que eu e você desenvolvemos com o nosso Deus. E queremos que os nossos pequenos trilhem uma carreira de sucesso também ao lado do nosso Criador. Eu e você precisamos entender e lembrar que ninguém dá aquilo que não tem. E nós precisamos, inclusive, no momento em que organizamos o momento de estudo bíblico, transferimos para esse momento solenidade, respeito, alguma seriedade. Não precisa ser algo formatado, quadrado, sem nenhum interesse. Não é disso que estamos falando. Mas algo que desperte no estudante da Bíblia, especialmente os pequenos, que há um momento especial para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos a sua voz. Isso já é parte do ensinamento. Como disse a você, nós voltaríamos aqui no item 5, e o item 5 diz, não esquecer de Deus, que é o link que nós temos com o estudo de ontem, não é? Sob o título A Função dos Pais. Por que não esquecer de Deus? É tão importante. O capítulo 6 de Deuteronômio fala isso algumas vezes, não poucas. E algumas vezes de forma bem clara, bem objetiva. Eu quero dividir com você o comentário que o autor da lição deixou conosco e que tem identidade com essa questão que estamos levantando aqui. Muitas famílias fazem o que acham correto na educação dos filhos, acabam colhendo o resultado oposto às suas expectativas. Certamente existem inúmeras variáveis que podem levar os filhos a rejeitar a educação cristã ou a educação confessional, né? Por exemplo, no caso nosso, uma educação adventista, mas você pode ser de outra denominação, de outro credo cristão, ou católico, ou batista, ou presbiteriano, ou metodista, e ter uma instituição de ensino que sirva à denominação a qual você é vinculado. Pode acontecer que os seus filhos, filhos de obreiros, de ministros, etc., rejeitem esse tipo de educação em algum momento da sua história. Isso é possível, mas nós precisamos entender o seguinte: por amor a eles, vamos refletir sobre algumas questões que podem estar envolvidas nesse tipo de atitude. A rejeição e a busca por esquecer uma profissão cristã que tenha sido levado na infância, parte da adolescência ou parte da juventude, que agora recebe rejeição voluntária por parte desses jovens. Aqui eu tenho uma lista de perguntas que nos fazem pensar sobre o que nós, como líderes da nossa casa, espiritualmente falando, também da nossa igreja, espiritualmente falando, e também da nossa sociedade, como alguém que contribui formando pessoas com um caráter espelhado nas virtudes de Deus. Eu e você precisamos parar para pensar no seguinte: com que frequência pais e filhos compartilham assuntos do coração? Há diálogo, há encontros, há um empréstimo indiscriminado dos ouvidos para os filhos? É uma pergunta que eu e você precisamos responder e, caso ainda haja tempo, reparar. Não é isso? A criança se sente segura em compartilhar esperanças, medos e problemas com os pais? Será que existe esse ambiente de liberdade? A criança se desnuda para os seus pais sobre suas preocupações, medos, problemas, dificuldades, temores, angústias? Sim, isso tem muita identidade com o caminho inverso, ou seja, as informações que o pai e a mãe querem entregar ao filho. Será que somos vistos por estas pessoas, os nossos pequenos, como alguém verdadeiramente de confiança? Terceira questão: os pais procuram continuamente afirmar em que aspectos a criança está indo bem, ou ela apenas ouve críticas quando comete algum erro? Esse aqui é um erro gravíssimo. A maioria de nós pais, nós cometemos esse erro. Há um viés do emocional dos adultos em relação ao filho. Nós, pais e mães, temos dificuldade de observar as nossas crianças errando. Nós não podemos admitir que elas estejam errando exatamente naquilo. E aquilo, muitas vezes, é alvo de tantas e tantas observações e advertências nossas anteriores. Então, nós caímos aqui. Outra pergunta: os pais expressam empatia por seus filhos, lembrando como era ser criança? Sim. Eu acho que a gente precisa se transportar para o universo dos pequenos para entender onde eles estão, como nos veem, para alcançá-los de maneira ideal. Os pais orientam gentilmente os filhos a ter um relacionamento com Deus? É isso que eu tenho feito? É isso que você tem feito? Ou simplesmente empurram goela abaixo
a instrução religiosa. Olha, você vai ser desse credo, eu nasci nessa igreja e ponto final. Não é? E talvez os nossos filhos estejam estudando a Bíblia melhor do que a gente em relação a esse assunto aqui. Outra questão, os pais são seguros e maduros o suficiente para admitir seus erros e pedir perdão aos seus filhos? Você tem feito isso? Eu tenho feito isso quando erro com meus filhos. No meu caso, minhas filhas. Humildade, capacidade de você reconhecer que errou e pedir perdão aos filhos. Isso é muito incomum para muitos pais, que assumem uma posição de autoridade, de superioridade e por fato de se considerarem adultos suficientes, que se mantêm, etc., não se veem se humilhando diante dos filhos porque erraram, não é isso? Aqui a outra pergunta diz, os pais dedicam tempo para dar atenção exclusiva aos filhos? Eles brincam com seus filhos? Muitos de nós já temos filhos fora da idade de brincar, mas há de se ter entretenimento, lazer, diversão, alegria, descontração, não é isso? Para que, de alguma maneira, haja um canal mais próximo de comunicação e você poder entregar ao seu filho, à sua filha, também o seu palpite, a sua sugestão sobre credo, sobre adoração. O respeito foi cultivado e conquistado entre pais e filhos? Você é respeitado pelos seus filhos, por suas filhas? Responda para você essa questão. Você é respeitado pelos seus netos, por suas netas, pelos agregados que vivem sob a sua casa? Como é que você é tratado pelos pequenos? O que foi que você conquistou e desenvolveu com eles? Os pais aplicam a disciplina em um ambiente calmo e controlado ou impulsivamente com frustração e raiva? É um caso para pensar, há muito erro aqui. Eles comunicam palavras e ações de amor e carinho à criança para que ela saiba que é amada incondicionalmente? Essa aqui é uma tarefa maravilhosa, não é? Desde muito tenra idade, os nossos filhos, devem receber de cada um de nós, os pais, os avós e tios, sempre palavras de incentivo positivas. Esse é o caminho, você está de parabéns. Às vezes nós olhamos uma criança com 2 anos, né? Porque para ela é uma obra de arte, um desenho, para nós é um simples rabisco. Está aqui a hora pedagógica de se poder dizer para essa criança que ela, na verdade, é um grande autor de arte, que o desenho é um quadro magnífico, daí desenvolver nela um sentimento positivo de caminhar na direção do acerto. O que nós estamos pregando aqui hoje é que, a despeito dos temas doutrinários da Bíblia, seus conselhos, seus conceitos, a forma, a maneira com que o professor, a professora, pai e mãe, vão ensinar os alunos, filhos e filhas, a respeito dessas verdades magníficas e transformadoras. A maneira com a qual essas crianças, esses pequenos, jovens, adolescentes serão alcançados, passa muito, mas passa muito pelo relacionamento que se mantém com estes que nós estamos tão preocupados e amamos de forma tão extraordinária. Sim. E o relacionamento de pais e filhos passa pelo momento, sim, do respeito, da autoridade, da seriedade, sem sombra de dúvida, mas passa pelo momento da descontração, da brincadeira, do riso, do momento de conversas sábias, do momento de emprestar o ouvido, do momento de receber um ouvido emprestado. Aqui deve haver reciprocidade, respeito, amizade, carinho e sempre preocupação com a salvação dos pequenos para o reino de Deus. Vou fechando o estudo de hoje por aqui, agradecido que você esteve comigo, na expectativa de vê-lo amanhã, convidando sempre para você o canal Davi Santos, Lições da Bíblia Davi Santos. Faça a sua inscrição, você é sempre muito bem-vindo, marque o sininho, curta o vídeo de hoje se você gostou. Lá existem um monte de vídeos que você pode escolher para assistir também, não é? Compartilhe com seus amigos, tá certo? Porque a máxima é a mesma de cada dia. Se você gostou desse vídeo, amigos seus poderão gostar também. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém.